Olá, queridos. É com muita alegria que eu volto novamente aqui para dar continuidade, né, ao nosso tema, né, que nós estamos tratando no agosto. Agosto é um mês assim ligado, né, a causas importantes. Agosto Lilás, o mês, né, da Lei Maria da Penha, conforme nós dissemos no nosso primeiro vídeo, né, 20 anos de Lei 11.340. E hoje, no terceiro episódio da série de 8, eu vim tratar de um tema que talvez, né, para o meu sentir, né, de jurista, de mãe, de avó, de ser humano, né, seja talvez um dos mais delicados, que é a violência que envolve as crianças e adolescentes. Num primeiro momento, eu trago, né, uma noção básica que todos nós sabemos que independe dos códigos, independe das leis, independe de tratados, né, de direitos humanos, que é a noção de que os nossos filhos, os nossos adolescentes, né, as nossas crianças, eles merecem todo o respeito, toda a proteção nossa, da sociedade, do Estado. E que não precisaria haver uma lei, né, se nós fôssemos mais saudáveis emocionalmente, mais saudáveis espiritualmente. Não precisaria haver leis para que esses direitos, né, os direitos de todos nós, fossem assegurados. Visto isso, né, com esse preâmbulo, eu queria dizer que quando há a violência perpetrada por qualquer ou contra qualquer dos membros da família, seja a mãe, a esposa, seja a tia, seja a avó, seja o pai, seja, enfim, as crianças e os adolescentes que ali estão vão sofrer as consequências dessa violência. E nós sabemos que há a Lei Maria da Penha que trata desse escopo, né, que acaba sendo sistêmico, embora haja uma vítima direta, né, possa haver uma vítima direta. O fato é que é dessa vítima, digamos, secundária que eu quero tratar hoje e que talvez seja a vítima mais vulnerável, porque ela não tem ainda defesa própria. A sua defesa, ela deveria vir daqueles que a geraram, daqueles que são responsáveis por ela, mas que por estarem envolvidos numa situação, numa trama doentia, né, de violências, essa proteção efetiva não se dá, não ocorre. E esse vídeo me toca muito profundamente porque quando nós sofremos violência, nós tendemos a gerar violência, ainda que por omissão, por entendermos que é natural. Lembra-se do vídeo passado? Quando nós acabamos por naturalizar algo que nos parece familiar. E eu chamo muita atenção para isso. A violência não se dá só com tapa, com a lesão corporal. Não, ela tem várias formas de se manifestar. Vamos dar um exemplo prático. Quando uma criança ouve seu pai ou sua mãe, ou um responsável, um adulto na casa, sendo xingado, sendo humilhado, sendo ameaçado, essa criança também sofre. Se essa criança precisa se esconder, se essa criança precisa, de alguma maneira, sair de casa naquele momento para poder se livrar dos efeitos dessa violência, ela está sofrendo muito. E o pior, ela está internalizando essa situação da pior maneira possível, porque ela não entende, ela não tem ainda a maturidade suficiente para entender. E de alguma maneira ela pode até se sentir culpada também, por alguma razão. Ou a depender dos impropérios que são lançados a essa mãe ou a esse pai. Notem, eu não estou excluindo ninguém da condição de vítima. A questão aqui que eu quero trazer como foco central é que as nossas crianças e os nossos adolescentes podem estar sendo aquelas vítimas ditas secundárias, mas que deveriam contar com a maior proteção de todas, porque estão ainda em estado de desenvolvimento e seus pais ou responsáveis que deveriam ser os principais zeladores desse desenvolvimento sadio, são, né? Enfim, queria trazer alguns tópicos aqui, né, para consideração. Então, nesse sentido, quando uma criança ela
é violentada, ela é aterrorizada, sofre alguma espécie de vexame ou constrangimento, está configurada a noção de violência contra ela, ainda que ela não seja a destinatária direta, e sim indireta, que dirá se for direta. Nós temos alguns mecanismos legais, diplomas legais, que protegem essa criança ou esse adolescente de maneira direta, que é primeiro o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois a Lei 13.431 de 2017 e o Conselho Nacional de Justiça. A Lei 13.431 de 2017, ela trouxe digamos assim, um complemento à Lei Maria da Penha, que é 11.340, que diz que a criança testemunha de violência doméstica, ou seja, o filho, né, o irmão, enfim, aquela criança que está naquele lar, aquele adolescente, eles também têm o direito à medida protetiva de resguardo à testemunha, caso essa criança ou esse adolescente, né, testemunhem quanto ao conteúdo da violência em juízo. E a propósito, eu queria falar de algo muito importante, que é a revitimização, ou seja, a própria lei 13.431 que eu acabei de citar, ela diz que há uma antecipação de prova na qual a criança depõe uma única vez, de modo que ela não seja obrigada a várias vezes repetir o mesmo depoimento e depois sofrer, consequentemente, nas várias vezes em que tiver que repetir. Imagine ela repetindo diante do juiz, diante do defensor ou advogado, diante do Ministério Público, diante da assistente social, diante da psicóloga, enfim, de todo o aparato sistêmico de profissionais que venham, né, em auxílio dessa mãe ou dessa tia, enfim, dessa pessoa que sofreu violência de maneira direta e da criança que testemunhou, do adolescente que testemunhou. Então, guardem esse nome, revitimização. Agora é proibida a noção de repetir tudo novamente para que essa criança não sofra tantas vezes quantas seriam necessárias que ela, né, repetisse a mesma história. Continuando ainda, voltando ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o estatuto protetivo especificamente dessa criança, desse adolescente, que vem em apoio à Lei Maria da Penha nesse sentido. Existem princípios norteadores e protetivos dessa criança, desse adolescente. Quais seriam eles? Primeiro, sempre se buscar o maior interesse do menor, seja ele criança ou adolescente, o maior interesse, ou seja, não é interessante para a criança viver num lar desequilibrado. Não há equilíbrio que sustente, né, uma boa educação, né, desequilíbrio que sustente, melhor dizendo, uma boa educação, uma educação saudável, com até inclusive perigo do comprometimento mental, emocional, né, do rendimento físico dessa criança, desse adolescente na escola. Quantas crianças não apresentam rendimento escolar, né, deficitário por causa de problemas desse nível em casa? Às vezes os professores, quando estão atentos, começam a notar que a criança começa a se modificar gradativamente, não sabem o que é. E num determinado dia, conversando mais detidamente com essa criança, há a revelação de que o problema, né, está acontecendo em casa. Então, nesse momento, um alerta. As pessoas da educação, os profissionais da educação, né, os psicopedagogos, os pedagogos, aqueles que trabalham com a educação, muita atenção em observarem as nossas crianças, se elas mudarem seus comportamentos de maneira drástica e constante. Perguntem, levem-na a uma conversa mais íntima, preparem um ambiente mais um ambiente mais íntimo para que ela possa se abrir. Sejam amorosos, afetuosos. Como as crianças precisam disso, como precisam. Nós todos precisamos, mas especialmente eles que ainda não sabem quem são, eles que ainda dependem da nossa proteção. E quando eu falo da nossa, aqui eu abro um outro parêntese. Há uma noção de corresponsabilidade prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade, ou seja, nossa, e também do Estado. Por isso essa equipe interdisciplinar para verificar se a criança vítima de violência precisa de apoio psicológico, né?
esse apoio sócio, né, digamos até econômico, no sentido assim de que se essa mãe ela for tirada do ambiente, se ela precisar sair, né, para ela se proteger, ela vai levar a sua criança, vai levar a sua adolescente, e eles terão direito, né, a um aluguel social para ficarem por um tempo enquanto essa mãe não consegue por meios próprios, né, arcar com o seu sustento. São medidas protetivas, né, trazidas pela lei. E a criança, nesse caso, como filha, como, né, alguém dependente dessa mulher, vítima, também, claro, terá os efeitos positivos dessa medida. Há também, voltando, né, ao segundo princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a criança como sujeito de direitos. Lembra-se no último vídeo? Eu falei que o nascituro, ou seja, aquele que ainda está no ventre da sua mãe, se ele é sujeito de direitos na ordem civil, com muito mais razão a criança nascida com vida, que começa a se desenvolver para se tornar um dia um cidadão, uma cidadã de bem, não é? Inserida na ordem civil, na ordem social, na ordem constitucional da nossa sociedade. Então, a criança tem direitos a serem observados, a serem consagrados por nós, principalmente nós que somos as, digamos assim, suas guias enquanto ainda crianças, enquanto ainda adolescentes. Por exemplo, o direito de tomarem as vacinas, né? Aquelas profiláticas no início da vida, o direito de irem à escola, de serem alfabetizadas, enfim, o direito de dar alimentação, a moradia decente, o direito, tantos direitos, mas eu falo agora dos básicos, né? E esse tema também é um tanto complexo, porque eu não quero agora, nesse momento, trazer desdobramentos, né? Mas, assim, se nós pelo menos soubermos os direitos básicos, mínimos, daí por diante nós avançamos. E possa ser até que no futuro eu traga um desdobramento disso, se for o caso de vocês solicitarem, tá? Porque nós temos muitos temas a tratarmos, mas o que me chama mais atenção sempre são os ligados aos direitos das crianças e dos adolescentes. E por fim, né, o princípio da corresponsabilidade ao qual eu me referi agora há pouco, tá? O que eu gostaria também de ressaltar em relação a essas crianças e adolescentes vítimas, né, desse ambiente violento? Que elas não sejam consideradas, tratadas por nenhum dos dois, nenhuma das partes envolvidas nessa malignidade adoecida que é a violência. Então não tratem as crianças como mensageiras, um mandando recado para o outro, isso é horrível. Porque as crianças amam a todos. Imagina a situação de um pai e de uma mãe que estão brigados, e aí um fica mandando recado para o outro através da criança, e o pior, normalmente mensagens ofensivas, usando a criança de uma maneira horrível, abusando do direito, do amor que a criança tem, do afeto dessa criança, né? É um abuso de direito, é um abuso, é até uma violação, né, a essa ascendência que a criança sofre sobre o poder dos pais. Não obrigar essa criança a ser testemunha a favor ou contra ninguém. Ela não pode, só de maneira voluntária. E outra, ela não pode também ser usada como instrumento de vingança. É muito comum. E aqui eu falo com muita tristeza, assim, quando eu vejo isso, gente. Quando alguém usa uma criança para dizer assim, você não vai ver seu filho, você não vai ver sua filha, ou você não... porque você está brigado comigo. Não, gente, dois direitos separados. Pai e mãe responsável, quando tem algum atrito, é uma situação. Agora, direito à guarda, direito à visitação, isso tudo tem que ser preservado, porque a criança não pode ser envolvida nessas circunstâncias. Por favor, tenhamos maturidade, tenhamos discernimento, protejamos as nossas crianças. E nós, como sociedade, eu estou fazendo aqui, tentando fazer meu papel como parte da sociedade, como alguém que quer gerar consciência jurídica, mas principalmente uma consciência de amor, de afeto, de cuidado, de solidariedade. As crianças não têm culpa, elas não têm culpa.
Então elas têm que ser preservadas desse adoecimento que nós adultos muitas vezes sofremos de maneira inconsciente. E mais uma coisa para acabar, né? É uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu até escrevi essa frase, tá? Que é a seguinte: porque nenhuma criança, nenhuma adolescente deve precisar crescer para um dia constatar que não precisaria nunca ter sofrido violência se realmente tivesse sido protegido por aquelas pessoas que tinham o dever legal de protegê-las. Com isso eu encerro esse vídeo pedindo, clamando, que por favor compartilhem com as pessoas que vocês acharem que devam ouvir essas palavras, devam refletir sobre os seus deveres. Muito mais do que sobre os seus direitos, mas sobre os seus deveres de pais, de responsáveis por crianças e por adolescentes que talvez nesse momento estejam sofrendo todo tipo de agrura, todo tipo de constrangimento, de vexame, de vergonha, porque seus pais não têm a mínima noção de que estão diante de sujeitos de direitos, que seus filhos têm direitos. E o principal deles, talvez, além da alimentação, da moradia, que esses são essenciais, é a obrigação dos pais e dos responsáveis promoverem, que é o direito, né, de viverem num lar respeitoso e terem educação, terem afeto, serem respeitados. Compartilhem, deem seu like e se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Muito obrigada e até o próximo episódio.